Naquela noite, a mesa estava cheia. Risos, vinho caro, piadas que não me faziam rir. A família da minha esposa adorava esses jantares todos. Falavam alto, competiam por atenção, como se o amor fosse uma disputa. E eu só queria um pouco de paz. Quando me inclinei para beijar Carolina, foi um gesto simples, um toque, uma lembrança de que ainda éramos marido e mulher. Mas ela desviou o rosto, como se eu fosse um estranho. Olhou-me nos olhos frios, distantes e disse, com aquela voz que um dia me acalmava: prefiro beijar um sapo morto antes de beijar-te. Por um segundo, ninguém respirou. Depois, veio o riso. João, o seu meio-irmão, foi o primeiro. Rialto, batendo na mesa, e disse: não confundas costume com desejo, cunhado. E foi ali, naquele instante, que percebi algo que o amor havia me cegado durante anos. Eu não era marido, era o palhaço da família. O que ninguém notou foi o silêncio dentro de mim. Um silêncio pesado, como o som de algo a partir. Não gritei, não me defendi, apenas fiquei ali, imóvel, observando o espetáculo, enquanto o vinho manchava a toalha branca e a minha dignidade escorria com ele. Ela riu, satisfeita. Os outros acompanharam. E eu percebi que a humilhação, quando vem de quem amamos, dói de um jeito diferente. Não corta, corrói. Durante anos, acreditei que o amor era sobre paciência, sobre ceder, entender, perdoar. Mas ninguém me avisou que o amor também pode ser uma forma lenta de desaparecer. Aquele beijo negado foi o último ato de uma peça que eu não sabia que já tinha acabado. Peguei o copo, olhei o reflexo do vinho, pensei em quantas vezes me calei para manter a paz. Quantas vezes aceitei piadas, desprezos, silêncios, e ali, entre gargalhadas e brindes falsos, algo dentro de mim se quebrou, não com raiva, mas com clareza. Era o fim, mas eu ainda não sabia. Naquela noite, enquanto todos riam, eu só pensava em uma coisa: se o amor morre sem respeito, então o que é que estávamos a enterrar à mesa? Foi a última vez que me senti pequeno diante deles. A última vez que me calei, mas antes que o silêncio virasse coragem, antes que eu encontrasse o peso da verdade, preciso contar como tudo começou, porque toda traição começa com um sorriso que parece inofensivo. Lembro-me do primeiro dia em que a vi. Era verão. Um daqueles dias em que o sol parece brilhar só para justificar a esperança. Carolina chegou atrasada, rindo, segurando uma taça de vinho branco. Usava um vestido azul simples, mas nela tudo parecia extraordinário. Quando cruzou o olhar comigo, senti algo que, na época, chamei de destino. Hoje, chamaria de distração. Conversamos durante horas. Falou-me dos sonhos dela viajar pela Europa, conhecer Paris, provar vinho em Itália. Eu ouvi cada palavra como quem escuta uma promessa. Naquela noite, acreditei que poderia dar-lhe o mundo. E durante um tempo, dei tudo o que tinha: atenção, carinho, presença. O amor parecia fácil. Ela ria das minhas piadas, esperava-me acordada, deixava bilhetes na minha lancheira. A vida era pequena, mas éramos felizes. Ou, pelo menos, eu era. O casamento veio depressa. Uma cerimônia simples, num salão alugado, flores baratas, amigos verdadeiros. Mas lembro-me bem do olhar de Dona Marta, a mãe dela. Aquele olhar de quem avalia o preço das coisas, não o valor delas. Na altura, não entendi. Hoje sei. Era o olhar de quem já se arrependia do genro que a filha escolheu. As rachaduras começaram nas pequenas coisas. Um comentário aqui, uma comparação ali. O marido da Luciana comprou um carro novo. O primo Marcelo foi promovido. Frases ditas com casualidade, mas que carregavam o peso do desprezo. Eu sorria.
porque achava que o amor bastava, que a paciência seria a ponte entre o que eu era e o que ela queria que eu fosse. Lembro-me da primeira vez que me senti invisível. Estávamos na casa dos pais dela. Enquanto todos conversavam animadamente, eu tentava participar, mas as palavras morriam no ar. Eles tinham um idioma próprio, uma cumplicidade antiga, e eu era o convidado que nunca devia ter ficado. João, o meio-irmão dela, fazia piadas sobre o meu carro, o meu trabalho. E Carolina ria. Não por maldade, talvez, mas por hábito, como quem se esquece de que o riso também pode ferir. Foi nessa noite que senti a primeira rachadura verdadeira. Pequena, quase imperceptível. Mas o amor, quando começa a rachar, nunca volta a ser o mesmo. Nos dias seguintes, comecei a notar os silêncios. Ela chegava cansada, evitava conversas, olhava o telefone mais do que olhava para mim. Ainda assim, tentei. Comprei flores, planeei um fim de semana fora. Ela cancelou muito trabalho. Mas o que realmente a afastava de mim, eu ainda não sabia. Amar é acreditar que o outro voltará a olhar-te como antes, mas às vezes o olhar muda. E tu finges que não percebes, porque é mais fácil negar o vazio do que encará-lo. Naquela fase, eu ainda achava que bastava tentar mais um pouco. Ser mais paciente. Ser melhor. Ser tudo, menos eu mesmo. Foi o começo do fim, mas também o início da minha lição mais dura. O amor não se mede pelo esforço de um só. As rachaduras cresciam, silenciosas, até que um dia deixaram de ser invisíveis. E o que começou com comparações e risos acabaria com mentiras e segredos. Foi assim que o amor começou a morrer. E a verdade. E começou a nascer. Aos poucos, a casa que um dia foi abrigo tornou-se uma prisão de luxo. As paredes eram as mesmas, mas o silêncio mudou de tom. Já não era paz, era ausência. Carolina e eu já não partilhávamos nada, nem a cama, nem os sonhos. Ela dormia virada para a parede, e eu aprendia a contar as horas pelas suas desculpas. Estou cansada, dói-me a cabeça. Tenho reunião cedo amanhã. Palavras simples, mas repetidas tantas vezes que se tornaram uma sentença. Eu, que antes me sentia escolhido, agora era um incômodo. O desejo desapareceu primeiro. Depois, o respeito. Comecei a tentar compensar. Novo corte de cabelo, camisas caras que não podia pagar, jantares que acabavam em silêncio. Cada gesto era uma tentativa de reanimar algo que já tinha morrido. E eu fingia não ver o corpo. Lembro-me de uma noite. Eu estava a lavar a louça. Ela, sentada no sofá, sorria para o telemóvel. Um sorriso leve, cúmplice, íntimo. Um sorriso que eu já não via há meses. Perguntei: com quem falas? Ela respondeu, sem levantar os olhos, com as raparigas do trabalho. E eu acreditei. Ou melhor, quis acreditar. Há um tipo de medo que não se grita, vive-se. O medo de estar certo demais. O medo de confirmar que o amor acabou e só resta o hábito. As reuniões mensais com os sogros tornaram-se o meu purgatório. Dom Fernando, sempre com histórias do tempo em que homens sabiam ser provedores. Dona Marta, com aquele sorriso de veneno embrulhado em gentileza. Que bom que vieste, Lucas. Pensamos que estivesses ocupado com o teu trabalhinho. E, no centro da mesa, o trono de João. Alto, confiante, vestido como se cada refeição fosse uma oportunidade de se exibir. Ele gostava de lembrar a todos o quanto era bem-sucedido. E o quanto eu não era. Ainda tens aquele carro antigo, cunhado? Deve ser peça de museu já. Carolina riu. Não se defendeu, não mudou de assunto. Riu. E naquele riso, algo dentro de mim morreu pela segunda vez. Eu queria acreditar que era apenas a influência da família.
Mas quando a pessoa que amas se junta aos que te desprezam, a solidão deixa de ser externa. Ela instala-se dentro de ti. Nos dias seguintes comecei a falar menos. Trabalhava, voltava para casa, jantava sozinho. Ela já chegava tarde, reuniões intermináveis. O perfume que usava mudou. As roupas também. O telemóvel nunca mais saía da mão. Foi aí que percebi. A prisão não era a casa. Era a esperança. Eu ainda acreditava que podia reconquistá-la. Mas a cada tentativa, ela afastava-se mais como quem tem pena, não amor. E eu, sem perceber, estava a mendigar atenção, a oferecer o meu coração como esmola a quem já o tinha trocado por outra coisa. Mas o destino, às vezes, cansa de esperar que a gente abra os olhos e decide empurrar-nos contra a verdade. Naquela tarde, quando entrei em casa e vi o tablet aceso sobre a mesa, não sabia que estava prestes a abrir a porta da minha própria libertação, porque toda prisão termina com uma fuga. E a minha começou com uma mensagem que dizia: não consigo parar de pensar em esta manhã. Naquele sábado, tudo parecia normal. Saí cedo, fui ao banco, comprei pão quente, voltei antes do previsto. O sol ainda entrava pelas janelas quando abri a porta de casa. Carolina não estava, mas o tablet estava ali, em cima da mesa, ligado a carregar. Som pequeno, som inocente. Mas foi o suficiente para mudar tudo. A tela acendeu e o nome apareceu. Jay. E logo abaixo a mensagem: não consigo parar de pensar em esta manhã. Durante alguns segundos, fiquei imóvel. A minha mente procurava outra explicação. Um amigo, um colega, uma piada. Mas o instinto sabia. Abri a conversa e o que encontrei foi o funeral do que um dia eu chamei de amor. Mensagens, centenas delas. Risos, promessas, segredos, detalhes do meu casamento transformados em piadas privadas. Ela falava de mim como se eu fosse uma anedota. Da forma como me vestia, do meu carro, até de como eu fazia amor. E ele respondia com sarcasmo, com intimidade. O tipo de intimidade que já não existia entre nós há muito tempo. Li cada linha, cada palavra, uma facada. Mas a dor não me fez gritar, fez-me entender. Entender que o silêncio dela nunca foi cansaço, foi culpa. E quando vi as fotos, os beijos, os quartos de hotel, as roupas que eu nunca tinha visto, senti o chão desaparecer. O coração não partiu. Congelou. Demorei horas a fechar o tablet. Sentei-me no sofá, no escuro, e pela primeira vez, não chorei. A dor era limpa, fria, precisa, como a lâmina de uma faca que corta sem hesitar. Foi nesse silêncio que o plano nasceu. Não de vingança, mas de justiça. Contactei um advogado, um homem discreto, direto. Se quiseres sair disto com dignidade, disse ele, precisas de provas, não de emoção. Depois veio o investigador. Fotos, vídeos, registros. Os dois entrando num hotel às 3 da tarde, saindo 2 horas depois. O mesmo carro, o mesmo sorriso. A mesma mulher que jurou amar-me. Durante 3 semanas, vivi uma vida dupla. De dia, o marido dedicado. De noite, o homem que contava as horas para a verdade se revelar. Cada riso falso, cada jantar de família, era um ensaio para o que viria. Guardei tudo: fotos, mensagens, datas, o dossiê completo da traição. E esperei. Esperei pela noite certa, pela mesa certa, pela plateia perfeita. Eles pensavam que eu continuava cego, mas eu via tudo. E naquela próxima ceia, não seriam as minhas palavras que falariam por mim, seria a verdade. Porque há verdades que não se dizem, mostram-se. E naquela noite, a minha
estava pronta para brilhar no ecrã do meu telemóvel. A mesa estava posta como sempre. O assado de Dona Marta, o vinho de Dom Fernando, os risos altos de quem acredita ter tudo sob controle. Eu sentei-me no mesmo lugar de sempre, mas dentro de mim havia um silêncio novo. Não o da humilhação, o da espera. Carolina sentou-se ao meu lado. Cheirava a perfume doce, o mesmo que ela usava quando voltava tarde da empresa. Do outro lado, João impecável como sempre, sorriso de vencedor, copo de vinho na mão. O rei do teatro familiar. Brinda aos bons negócios do João. Mais uma sucursal a caminho orgulho da família. Eu mastigava em silêncio. O garfo e a faca pareciam pesar toneladas. Quando tentei falar sobre o meu novo projeto no trabalho, Carolina interrompeu. Lucas, ninguém quer ouvir sobre contabilidade. João riu alto. Deixa o cunhado em paz, mana. Ele já tem uma vida monótona o suficiente. Foi aí que percebi. Estavam todos à mesa, mas ninguém me via. Então decidi acabar com o espetáculo. Inclinei-me para Carolina. Toquei-lhe na mão uma tentativa de humanidade. Ela afastou-se, visivelmente incomodada. Eu apenas sorri. E tirei o telemóvel do bolso. As minhas mãos não tremiam. A respiração era estável. Quando a verdade está pronta, o medo desaparece. Coloquei o telemóvel no centro da mesa. A tela iluminou as faces confusas. Uma foto. Carolina e João beijando-se no estacionamento de um hotel. Data e hora. 3 da tarde. 2 semanas atrás. Carolina fitou pálida. João abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Carla, a esposa dele, ficou imóvel, os olhos marejados, a mão trêmula. O que é isto? É exatamente o que parece. Carolina e João têm um caso há meses. E não é um mal-entendido. João levantou-se, gritando. Isto é mentira. É montagem. Queres destruir-me porque és um fracassado. Eu deslizei o dedo na tela. Mais fotos. Mais datas. Um vídeo curto, os dois dentro de um carro, a beijar-se. As provas falam melhor do que eu jamais conseguiria. Tu, como ela. A tua própria irmã de criação, Dona Marta, corava. Dom Fernando olhava para o filho como se o visse pela primeira vez. E Carolina chorava também, mas não por arrependimento. Ira, medo. Medo de perder o palco onde sempre se sentiu superior. Mas eu ainda não tinha terminado. Tirei um envelope do casaco e coloquei diante dela. Dentro, os papéis do divórcio. Em cima, a aliança. Não te preocupes, Carolina. Desta vez, não precisas inventar desculpas. A tua liberdade já está assinada. Levantei-me, peguei no casaco e olhei à volta. Vi uma família desfeita, um império de aparências em ruínas, e percebi que a vingança não me trouxe prazer. Trouxe-me paz. Enquanto fechava a porta atrás de mim, ouvi gritos, choro, caos. Mas cá fora, só o som do vento. E, pela primeira vez em anos, respirei sem culpa. Aquele carro velho, o mesmo de que tanto zombavam, foi o veículo da minha dignidade. Saí dali sem olhar para trás. Não deixei nada, porque o que era meu nunca esteve naquela casa. 2 meses depois, a tempestade já tinha passado. Mas o que veio depois não foi vazio, foi recomeço. 2 meses se passaram desde aquela noite. O divórcio está quase concluído. Sem drama, sem gritos, apenas papéis, assinaturas e o silêncio que sobra quando o amor morre. Carolina aceitou tudo. Não lutou, não implorou, não negou. A vergonha foi castigo suficiente. Soube que João também perdeu tudo. A empresa, o dinheiro, o respeito. Carla pediu o divórcio e levou o filho com ela. E eu segui em frente. Mudei-me para um apartamento pequeno. As paredes ainda cheiram a tinta nova, mas pela primeira vez em muito tempo, o ar
é leve. Durmo sozinho, sim, mas durmo em paz. Às vezes, ainda acordo no meio da noite, esperando ouvir o som da porta abrir. Mas o silêncio é o que me acolhe. E percebo que esse silêncio já não dói. Comecei terapia. No início, achei que seria perda de tempo. Mas aprendi algo ali, que a dor não some, transforma-se. E quando deixas de fugir dela, ela torna-se a tua professora. A psicóloga disse: Lucas, o respeito próprio é o primeiro amor que deves reconstruir. Na altura, achei bonito. Hoje, sei que era verdade. Voltei a rir. Voltei a ser. Tive alguns encontros. Nada sério, mas suficientes para perceber que a vida continua, mesmo quando acreditas que acabou. O amor que eu perdi ensinou-me algo que nenhum outro poderia: que ninguém tem o direito de te diminuir, nem em nome do amor, nem em nome da família. Às vezes, afastar-se não é desistir, é sobreviver. É dizer a ti mesmo: eu mereço mais do que migalhas. Hoje, quando caminho à beira do mar, sinto algo que há anos não sentia: liberdade. E percebo que ela tem um preço alto: solidão, lágrimas, recomeços. Mas é um preço justo. A liberdade não é o fim da história. É o começo de quem decide escrever a sua própria. E a minha começa agora. Se esta história te tocou, se te fez lembrar de algo que viveste, partilha nos comentários. Às vezes, contar a tua verdade é o primeiro passo para curar. Subscreva o canal, porque nas próximas histórias vamos falar sobre reconstrução. Não do amor, mas de quem somos depois dele.